Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. Eu leio com os irmãos a partir do versículo de número 1. Ouçam o que diz, primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 1. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Versículo 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Amém. Meus queridos irmãos, pessoalmente eu acredito que das datas comemorativas, as datas festivas que existem no nosso calendário, e ao longo dos anos nós celebramos, comemoramos estas datas festivas, a que mais deveria atrair a atenção dos cristãos deveria ser a Páscoa. É bem verdade que nós conhecemos uma festa que é comemorada no nosso Brasil, por exemplo. Eu acredito que não é só no Brasil, mas no nosso país nós conhecemos um jeito de comemorar a Páscoa, um jeito de celebrar a Páscoa que nós cristãos sabemos que esta não é a Páscoa da Bíblia. Se nós lermos o texto lá do Antigo Testamento, quando Deus instituiu a festa da Páscoa, Deus falou com Moisés que eles deveriam comer a carne do cordeiro, não é coelho, cordeiro, assada no fogo, acompanhada com ervas amargas, não é ovo de chocolate, ervas amargas e pães asmos. Na nova aliança, todos nós compreendemos perfeitamente que Cristo é a nossa Páscoa.
Ele celebrou a última Páscoa, comeu a última Páscoa com os seus discípulos, na noite que antecedia a sua traição, a sua prisão e a sua crucificação. E ele instituiu o que nós conhecemos hoje como a ceia do Senhor. E ele disse: fazei isto todas as vezes que comerdes em memória de mim. Então eu penso, pessoalmente, que a festa que mais deveria chamar a nossa atenção como cristãos deveria ser a Páscoa. Porque nós também celebramos o Natal. E no Natal nós celebramos o nascimento de Jesus. E é claro que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. E aí algumas pessoas ficam até revoltadas com a igreja comemorando o Natal e acham isso até uma contraversão, controverso isso para os cristãos. Eu não vejo nenhuma controvérsia, que é independente se ele nasceu no dia 25 de dezembro, se foi em outubro, se foi em janeiro, se foi em fevereiro, se foi em abril, não importa. O que importa e o que nós estamos celebrando é que Jesus nasceu para nós. Então nós celebramos o Natal. Mas na Páscoa, no Natal, se no Natal nós celebramos o seu nascimento, na Páscoa nós relembramos o seu sofrimento, a sua morte na cruz e a sua ressurreição. Porque é na ressurreição de Jesus que está a nossa vitória. E o que é o texto do apóstolo Paulo que eu li para vocês, na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15. O texto do apóstolo São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, é uma defesa veemente da ressurreição. Ele faz uma defesa veemente da ressurreição. Porque é verdade que Cristo nasceu. Sim, é verdade. É verdade que Cristo cresceu. É verdade que ele viveu, é verdade que ele sofreu, é verdade que ele foi traído por um dos seus amigos, foi negado por um outro discípulo, foi preso, apanhou, foi torturado, foi espancado e morreu pendurado em uma cruz entre dois ladrões. Sim, é verdade. Mas a maior mensagem que nós temos a anunciar a este mundo é que este mesmo Cristo ressuscitou dentre os mortos. Cristo vive, e porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. E no texto que eu li aqui, capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, o apóstolo Paulo, nesta defesa veemente que ele faz da ressurreição, ele nos apresenta alguns fatos inerentes ao Evangelho. O apóstolo Paulo nos apresenta alguns fatos importantes do Evangelho que nós não podemos esquecer em hipótese alguma. Deixa eu pontuar algumas delas aqui para vocês rapidamente. Primeiro fato inerente ao Evangelho. Primeiro fato importante a ser lembrado no Evangelho, na pregação do Evangelho, é que Cristo morreu. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo de número 3, é isto que Paulo está escrevendo: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu. Qual é o primeiro fato importante a ser lembrado no Evangelho? É que Cristo morreu. Mas Cristo morreu, e morreu por quê? Cristo morreu, Paulo completa no versículo 3, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Qual é o primeiro fato importante no Evangelho a ser lembrado? Cristo morreu pelos nossos pecados, e Ele foi sepultado e ressuscitou dentre os mortos. Isto está no versículo de número 4.
Cristo morreu pelos nossos pecados, no versículo 3, e no versículo 4, Paulo continua: e foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Qual é o primeiro fato importante a ser lembrado no Evangelho? Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou, segundo as Escrituras. E ainda como um terceiro ponto, dentro deste fato importante no Evangelho que nós precisamos lembrar, Paulo é categórico em afirmar que houve testemunhas. Se não vejam, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 5 a 8. Olha o que ele diz: apareceu a Cefas, depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim. Então vejam bem, qual é o primeiro fato inerente ao Evangelho? Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou e houve testemunhas. O que me chama a atenção aqui na defesa que Paulo faz da ressurreição é que ele cita sempre as Escrituras. Ele diz: Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Versículo 4, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Deixa eu abrir um parênteses aqui para dizer a vocês o seguinte: por que Paulo está fazendo esta defesa da ressurreição? E ele usa dois fatos importantes aqui para embasar a sua argumentação. A primeira é o fato de que ele está citando as Escrituras. A segunda é o fato de que ele apresenta testemunhas oculares, gente que viu, gente que testemunhou. Por quê? Porque estava correndo uma ideia lá na igreja de Corinto, um ensino estava tomando conta da igreja de Corinto, de que os mortos não ressuscitam. Isso não existe, os mortos não ressuscitam. Não existe esse papo de ressurreição. Aliás, essa ideia desde os dias de Jesus, que vocês sabem que existiam os fariseus, existiam os saduceus, e os saduceus era uma ala lá dentro do judaísmo que também pregava essa ideia, disseminava esse ensino que não existe ressurreição de mortos. Os mortos não ressuscitam, os saduceus não acreditavam na ressurreição. Então Paulo, quando vai argumentar sobre a ressurreição, primeiro que ele usa a ressurreição de Jesus como carro-chefe, como grande trunfo. A ressurreição de Jesus é o grande penhor, é a maior de todas as garantias que há ressurreição, porque Cristo ressuscitou dentre os mortos. Depois ele usa o grande argumento das Escrituras. Quer dizer, Paulo não está jogando palavras ao vento. Paulo não está falando coisas da ideia dele. Paulo diz: Cristo morreu segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou segundo as Escrituras. E mais, houve testemunhas. E eu acho interessante porque Paulo diz assim, no versículo de número 5, ele apareceu a Cefas, depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos. Muito provavelmente, quando Paulo usa esta expressão que ele foi visto por mais de 500 irmãos, muito provavelmente ele estava se referindo àquele dia em que, em Atos capítulo 1, versículo de número 8, Jesus disse: vocês vão receber o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e então serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria, em toda a Judeia e até os confins da terra. E o versículo 9 do capítulo 1 de Atos diz que, ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles.
E eles ficaram vendo, quando Jesus flutuou, eles viram o corpo de Jesus levitado, o chão, e uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles permaneceram olhando para cima mesmo, já não podendo ver mais Jesus, porque uma nuvem já havia ocultado dos seus olhos, até que foram surpreendidos por 2 seres angelicais, que perguntaram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este mesmo Jesus que vocês viram subir, virá do mesmo modo como vocês o viram subir diante dos vossos próprios olhos. Muito provavelmente o apóstolo Paulo estivesse se referindo àquele dia em que Jesus subiu aos céus, diante dos olhos de toda aquela multidão que estava ali. E então pensem comigo o seguinte: se Paulo está usando o argumento das Escrituras, se Paulo está usando o argumento das testemunhas, e ele diz que ele foi visto por mais de 500 irmãos, então até os miticistas, as escolas míticas, vão ficar em dificuldade agora. Aqueles que tentam jogar as narrativas do Evangelho, as narrativas bíblicas a respeito da pessoa de Jesus, da vida de Jesus, da historicidade de Jesus, da ressurreição de Jesus, eles vão ficar em dificuldade agora. Por que eu estou dizendo isso? Porque veja, será que 500 pessoas combinaram de mentir sobre a ressurreição de Jesus? Ele foi visto por mais de 500 irmãos, e o texto diz de uma só vez. Não é que ele foi visto por um hoje, por outro amanhã e depois não. O texto diz, ele foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Será que 500 pessoas, vamos combinar aqui, nós 500 vamos mentir a respeito da ressurreição de Jesus? Seria isso possível? Pastor José Wellington sempre usa uma expressão assim: segredo entre 2, só se morreu um. E agora imagina 500. Você já pensou? Será que 500 pessoas vão combinar de mentir e vai dar certo? Paulo diz assim: não, ele ressuscitou segundo as Escrituras, e as Escrituras não mentem. Nós cremos na Bíblia e nós cremos nas Escrituras como palavra inspirada de Deus, e ela testifica de Jesus. E este Paulo, que está usando as Escrituras, usa o mesmo argumento, dizendo ainda que ele foi visto por testemunhas oculares, por mais de 500 irmãos, após a sua ressurreição. Então, todo o capítulo 15 quer chegar a um só ponto, qual seja, haverá ressurreição dos mortos. Apesar da mudança da natureza e da composição dos corpos, mas eles serão os mesmos corpos. E aí Paulo vai dizer isso no capítulo 15 desta primeira carta aos Coríntios, versículos 51 e 52, quando ele diz: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é esta a defesa do apóstolo Paulo, e todo o capítulo 15 quer chegar a este ponto: haverá ressurreição dos mortos. E o grande argumento de Paulo é a morte de Cristo. Aqui está o fundamento da salvação. Sem a morte de Cristo não há salvação. Sem o seu sacrifício na cruz do Calvário não há salvação. E aqui entra o segundo fato importante do Evangelho, porque Paulo diz no versículo 3 e 4, Cristo morreu pelos nossos pecados. Observem bem isto: Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele não foi
uma pobre vítima do destino. Ele não foi à cruz porque foi um insurgente político que se deu mal com seus projetos de revolução e terminou pregado em uma cruz. Não, ele foi à cruz por causa dos meus e dos teus pecados. Por causa dos nossos pecados, ele foi à cruz. E mais, ele mesmo disse: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida e a tomo de volta. Ninguém a tira de mim, eu é quem a dou livremente. Então ele foi à cruz por causa dos nossos pecados. Meus queridos irmãos, infelizmente, muito do paganismo, muito das influências de rituais, de religiões da antiguidade, que querem pregar salvação segundo os esforços humanos, que quer pregar salvação pelas práticas dos rituais religiosos. Muito disto tem influenciado a pregação no púlpito da igreja brasileira neste país. Infelizmente, nós já temos ouvido alguns líderes religiosos, alguns pastores e alguns pregadores que no afã de arrecadar dinheiro, no afã de fazer uma grande coleta, colocam em jogo a salvação do marido, a salvação do filho, a salvação da esposa, e lançam seus desafios de campanhas para pedir dinheiro, e diz: quanto é que você paga pela salvação do teu filho? Quanto é que você paga pela salvação da tua filha? Quanto é que você paga pela salvação do teu marido? Eu quero dizer aqui hoje à noite: não há nada a ser pago pela salvação do teu marido, não há nada a ser pago pela salvação do teu filho, porque todo preço que tinha que ser pago, Cristo Jesus já pagou na cruz do Calvário. O apóstolo São Paulo escreveu na carta aos Colossenses capítulo 2 versículo 14, que ele pegou a cédula de dívida que era contra nós e cravou-as na cruz do Calvário, e agora nós podemos levantar as mãos e dizer: livres, finalmente livres, porque Cristo pagou a nossa dívida na cruz, e nós estamos livres da condenação do inferno, por causa da morte e ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se Cristo não ressuscitou, esta reunião não passa de um culto fúnebre. Se Cristo não ressuscitou, é inútil você sentado nestes bancos ouvindo este simples pregador. Se Cristo não ressuscitou, o meu discurso é oco, é vazio, é barato, é medíocre. Se Cristo não ressuscitou, não faz o menor sentido qualquer cântico que nós cantamos aqui hoje à noite neste culto. Mas eu estou convicto, assim como sei que estou pisado neste chão, e assim como esta luz que me ilumina hoje à noite, que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Na sua ressurreição está a nossa esperança. Eu quero dizer aqui hoje à noite: não é Paulo nem Maria, nem mariolatria, nem catimbó, nem ergue, nem umbanda, nem quimbanda, nem Zoroastro, nem Orfeu, nem Buda, nem Maomé, mas Cristo Jesus o Senhor tomou a chave do inferno e da morte e bradou dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, e breve voltará montado em um cavalo branco, e no seu manto estará escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o Cristo da igreja, esse é o Cristo que adoramos hoje à noite. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E essa é a compreensão que nós devemos ter do Evangelho. E eu termino a minha simples reflexão com vocês hoje à noite, pontuando 3 coisas rapidamente sobre o túmulo de Jesus que está vazio. O que o túmulo vazio diz para nós? Quando você olha para a sepultura e vê a sepultura vazia, o que isso significa? Quando nós falamos Jesus ressuscitou, o que isso significa? Primeiro, túmulo vazio significa dizer que Jesus é Deus. Ele é Deus. João escreveu dizendo:
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Túmulo vazio significa dizer que Ele é Deus. Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele é Deus, Deus o Pai. Ressuscitou Jesus Cristo. E nós podemos testemunhar que Ele é Deus, porque nenhum outro grande nome na história da humanidade, nenhum grande vulto na história da humanidade, nós podemos ler e até respeitar a história de Maomé, podemos ler e até respeitar a história de Buda, podemos ler e até respeitar a história das mais conceituadas religiões em redor do mundo, mas não existe em nenhuma religião do mundo a doutrina da ressurreição, a não ser no cristianismo. É só no cristianismo que existe um túmulo vazio. Maomé não ressuscitou, Buda não ressuscitou, Allan Kardec não ressuscitou, mas no cristianismo era domingo de madrugada e as 3 mulheres saíram para ver o corpo dele. Elas queriam perfumar o seu corpo para ajudar no processo de putrificação. Para surpresa delas, ao chegarem na porta do túmulo, a pedra estava fora do lugar. O selo de Roma que havia sido cravado como sinal de inviolável de nada adiantou, não serviu para segurar lá o nosso mestre. E elas tentaram ver se viam alguma coisa, não viram absolutamente mais nada, a não ser o lenço dele que estava dobradinho lá, a não ser o lençol que estava jogado pelo chão. E de repente elas foram surpreendidas pelo anjo que disse: vocês estão procurando por aquele que já ressuscitou, ele vive. Procurais por alguém que ressuscitou, ele não está aqui, ele ressuscitou e vive para sempre. Ele é Deus. Segundo, o que o túmulo vazio quer dizer para mim e para você hoje? O túmulo vazio significa dizer que Deus se importa conosco. Deus se importa conosco. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque Ele ressuscitou a Jesus de Nazaré. Deus se importa conosco. Por que eu digo isto? Porque Ele ressuscitou a Jesus. Ora, se Ele ressuscitou a Jesus, o fato de Deus o Pai ressuscitar a Jesus Cristo Filho significa dizer: eu sinto as tuas dores. Deus dizendo a nós hoje: eu sinto as tuas dores, eu sei quando você chora, eu me importo contigo, eu sei onde dói. Significa dizer: Deus está olhando para mim e para você hoje, dizendo assim: você pode renascer outra vez, você pode ressuscitar de novo, você pode tirar esses projetos da gaveta outra vez. Eu ressuscitei a Jesus Cristo, meu Filho, para dar uma demonstração a toda a humanidade que eu me importo com toda a raça humana. Se Deus não se importasse com a raça humana, muito provavelmente o corpo de Jesus Cristo, seu Filho, tivesse ficado na sepultura. Mas Deus se importa com toda a raça humana, e então chamou Jesus de volta à vida, e Ele ressuscitou, e está vivo, vive em mim, vive em você, vive em nós. Ele está hoje aqui, vivo entre nós. O fato de Deus ter ressuscitado a Jesus Cristo de Nazaré significa dizer que a resposta de Deus ao mal não é com mais mal. A resposta de Deus ao ódio não é com mais ódio. A resposta de Deus à morte não é com mais morte. Ele poderia ter mandado uma legião de anjos, Ele poderia ter mandado um raio dos céus, Ele poderia ter feito qualquer coisa para acabar com todos aqueles
que zombaram e tripudiaram sobre a sorte do seu filho que estava pendurado naquela cruz. Mas não, qual é a resposta de Deus para o mal? Qual é a resposta de Deus para a morte? Qual é a resposta de Deus para o ódio? No terceiro dia, Ele chama de volta Jesus Cristo, seu Filho. Ele ressuscitou e está vivo para sempre. Esta é a nossa grande esperança. Louvado seja o seu nome. E eu termino, por último, dizendo: o túmulo vazio significa dizer que nós podemos caminhar alimentados com esta esperança, que num desses dias nós vamos ouvir o alarido de Deus, os mortos vão ressuscitar incorruptíveis, nós seremos arrebatados e subiremos ao encontro do Senhor Jesus Cristo nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Quantos aqui esta noite têm esta esperança? Levante a sua mão para o céu e glorifique a este Jesus, porque Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele está aqui. A ressurreição de Jesus não é uma mensagem barata, a ressurreição de Jesus não é uma historinha qualquer, a ressurreição de Jesus é a maior razão da nossa existência, é a maior razão da nossa esperança. Cristo vive e vive eternamente, louvado seja o seu nome. Depois de ouvirmos esta poderosa mensagem, a verdade bíblica que declara: Jesus vive. Jesus vive na palavra. Jesus vive na igreja.